Historicamente falando, como surgiu a neurociência? Todos nós temos consciência de que nosso sistema nervoso é o responsável pelo que pensamos, sentimos e por movermos. Mas desde quando os estudiosos pensaram dessa forma? Como surgiram essas ideias? Quando falamos em sistema nervoso, estamos falando do encéfalo, da medula espinhal e dos nervos do corpo, sendo que o encéfalo é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, ou cerebral, ou seja, tudo o que está dentro de nossa caixa craniana. Desde a pré-história, nossos ancestrais já entendiam que o encéfalo era importante para a vida humana. Há evidências de crânios de hominídeos encontrados cerca de 7.000 anos que foram abertos cirurgicamente com a pessoa ainda viva, porque há sinais de cicatrização. Esses procedimentos eram chamados de trepanação, provavelmente feitos com a intenção de curar dores de cabeça ou transtornos mentais. Por exemplo, talvez oferecendo aos maus espíritos uma porta de saída. Há cerca de 5.000 anos, os egípcios também tinham noção dos sistemas dos danos cerebrais. Há escritos médicos que indicam essas informações. Na Grécia Antiga, ainda no século IV a.C., Hipócrates, 469-370 a.C., o pai da medicina ocidental, com a perspectiva da teoria da correlação entre estrutura e função, afirmava que o encéfalo era o órgão das sensações e a sede da inteligência. A teoria da correlação entre estrutura e função indicava que as partes de nosso corpo adquiriam ou tinham características de acordo com suas funções. Logo, em nossa cabeça está localizados os olhos, responsável pela visão, ouvidos, responsável pela audição, nariz, que capta os odores por meio do olfato, língua, que capta os sabores por meio do paladar, e se fizermos uma dissecação em nosso encéfalo, podemos observar os nervos captadores dessas sensações se encaminhando para dentro dele. O médico grego Galeno, 130-200 d.C., também concordava com Hipócrates. Em suas experiências de dissecações com encéfalos de ovelhas, com o toque do dedo, observou e afirmou que o cérebro, com sua estrutura macia, deveria ser o receptor e armazenador das sensações, e o cerebelo, com sua estrutura mais rígida, deveria comandar os nervos do corpo. Galeno não ficou tão longe da verdade, e não foi a primeira vez na história que uma dedução correta partiu de um raciocínio improvável. O cérebro está, de fato, bastante comprometido com as sensações e percepções, e o cerebelo é principalmente um centro de controle motor. Além do mais, o cérebro é um repositório da memória. Beer, Connors, Paradiso, 2002, página 5. Outra dedução de Galeno, não acertada, era que os nervos eram tubulações ocas e que fluidos ou humores que ele encontrou nos ventrículos percorriam os nervos, impulsionando os movimentos dos membros. Essa ideia de Galeno permaneceu ainda por aproximadamente 1.500 anos, e alguns detalhes foram adicionados à estrutura do encéfalo durante a Renascença. René Descartes, 1596-1650, filósofo e matemático, foi um grande defensor da teoria de fluido mecânico, apesar de considerar que essa teoria deveria explicar o funcionamento do encéfalo dos animais, mas não completamente dos seres humanos, pois para ele, nós humanos, tínhamos algo mais, a mente, e para ele a nossa mente era como uma entidade espiritual. Hoje em dia, pesquisas modernas em neurociências suportam outra conclusão. A mente tem uma base física, que é o cérebro. Beer, Connors, Paradiso, 2002, página 6. Historicamente falando, como surgiu a neurociência? Nos séculos 17 e 18, essa teoria foi rompida e os pesquisadores começaram a dar importância às outras substâncias cerebrais, divididas em duas, a substância branca e a cinzenta. Foram designadas as funções de cada uma delas. A substância branca, que tem continuidade com os nervos do corpo, foi corretamente indicada como contendo as fibras que levam e trazem a informação para a substância cinzenta. Beer, Connors, Paradiso, 2002, página 7. Por volta do final do século XVIII,
Todo o sistema nervoso já havia sido dissecado e descrito em detalhes. Para a neuroanatomia, foi um grande passo a observação dos sulcos e giros. Isso possibilitou o desenvolvimento das teorias da localização cerebral. O trecho a seguir serve de revisão da compreensão do sistema nervoso no final do século XVIII. Dano no encéfalo pode causar desorganização das sensações, movimentos e pensamentos, podendo levar à morte. O encéfalo comunica-se com o corpo através dos nervos. O encéfalo tem partes diferentes identificáveis e que provavelmente executam distintas funções. O encéfalo opera como uma máquina e segue as leis da natureza. Beer, Connors, Paradiso 2002, página 7. O encéfalo, de acordo com Descartes. Este desenho apareceu em uma publicação de 1662, feita por Descartes. Nervos ocos projetam-se dos olhos aos ventrículos cerebrais. A mente influencia a resposta motora, controlando a glândula pineal, que trabalha como uma válvula para controlar o movimento dos espíritos, animais através dos nervos, que inflam os músculos. Durante o século XIX, 4 descobertas foram chaves para as novas pesquisas em neurociência. 1. Em 1751, Benjamin Franklin publicou um panfleto intitulado Experimentos e Observações sobre Eletricidade, o qual levou a uma nova compreensão dos fenômenos elétricos. No início do século XIX, o cientista italiano Luigi Galvani e o biólogo alemão Emil Dubois-Reymond mostraram que os músculos podiam ser movimentados por estímulos elétricos nos nervos e que o encéfalo podia gerar eletricidade. Essas descobertas derrubaram a teoria dos fluidos. Assim, a nova teoria era de que os nervos eram como cabos que conduziam sinais elétricos de e para o encéfalo. Uma questão não foi respondida: se esses nervos conduziam sinais dos movimentos e das sensações ao mesmo tempo. Essa resposta veio por volta de 1810, quando 2 cientistas observaram que os nervos tinham em suas terminações filamentos. Estes se ligavam à espinha dorsal pela parte de trás e pela parte da frente. Testando essas ligações com a medula espinhal, descobriu-se que esses 2 braços conduziam informações diferentes para o encéfalo. 31 pares de nervos deixam a medula espinhal para inervar a pele e os músculos. Cortar o nervo promove a perda da sensação e dos movimentos na região afetada do corpo. Fibras motoras de saída dividem-se em raízes espinhais onde os nervos se ligam à medula espinhal. Bell e Magendie observaram que as raízes ventrais contêm somente fibras motoras e as raízes dorsais contêm fibras sensoriais. 2. Localização de funções específicas em diferentes partes do cérebro. Em 1823, o fisiologista francês Marie-Jean Pierre Flourens realizou experiências utilizando o mesmo método de Bell e Magendie para constatar que déficits motores e sensoriais advinham de lesões em diferentes partes do sistema nervoso. Ele provou que o cerebelo realmente era o responsável pela coordenação dos movimentos. Quem deu o primeiro passo em direção à localização de funções específicas em diferentes partes do cérebro foi o neurologista francês Paul Broca. Ele examinou pós-morte o encéfalo de um paciente que podia entender a linguagem, mas que não falava, e observou que havia uma lesão em seu lobo frontal. Logo deduziu que o lobo frontal seria responsável pela produção da fala. 3. A evolução do sistema nervoso. Tendo como base a teoria de Charles Darwin da seleção natural e da evolução das espécies, pode-se observar que há similaridades entre as reações de diferentes espécies em relação a alguns comportamentos, como o medo e o senso de proteção, que são ativados pelo sistema nervoso, ou seja, o sistema nervoso de diferentes espécies evoluíram de ancestrais comuns. Por outro lado, as espécies desenvolveram comportamentos altamente especializados para os ambientes em que vivem. Quando os neurocientistas desenvolveram pesquisas em encéfalos de diferentes espécies, puderam identificar quais partes do encéfalo eram especializadas e em quais funções. 4. O neurônio como unidade básica do sistema nervoso. Com a ajuda do microscópio no início do século XIX, pôde-se refinar as pesquisas a nível celular. Em 1839, o zoologista alemão Theodor Schwann propôs a teoria celular. Todos os tecidos são compostos por unidades microscópicas chamadas células.
Haviam dúvidas de que os neurônios fossem realmente a unidade celular do sistema nervoso. A história moderna das neurociências ainda está sendo escrita. Os neurocientistas estão em suas pesquisas a todo momento, fazendo novas constatações importantíssimas para a sociedade. Na atualidade, os neurocientistas optaram por uma abordagem reducionista para enfrentar o desafio da complexidade, que é estudar o sistema nervoso. Essa abordagem está dividida em níveis, segundo Beer, Connors e Paradiso, 2002. Neurociência molecular, o estudo do encéfalo em seu nível elementar. Neurociência celular, o estudo de como as moléculas trabalham juntas para dar ao neurônio suas propriedades especiais. Neurociência de sistemas, estudo de como diferentes circuitos neurais analisam informações sensoriais, formam a percepção do mundo externo, tomam decisões e executam movimentos. Neurociência comportamental, estudo de como os sistemas neurais trabalham juntos para produzir comportamentos integrados. Neurociência cognitiva, investiga como a atividade do encéfalo cria a mente, as atividades mentais superiores como a consciência, a imaginação e a linguagem.